telespectadores, o nosso passeio de hoje é ao concelho de Pinhel. Pinhel é um concelho muito grande, muito grande. Isto tem 540 km². Tudo o que vem aqui ao nosso redor, tudo isto é concelho de Pinhel. A população não é muita, cerca de 11.000 habitantes, e isto dá uma média de 20 por km². Realmente uma média muito baixa. E uma média muito baixa que mal se explica, porque a terra não é da melhor, mas em todo caso é boa. Há países que têm terras bem piores e conseguem muito mais fruto. A localização fica aqui num conjunto de terras históricas. A cidade mais próxima é a cidade da Guarda. Bom, mais próxima, mas são 37 km. E são 37 km com uma péssima estrada. É a mais urgente reclamação aqui de Pinhel, é uma boa estrada para a capital do distrito, para a Guarda, porque assim estão realmente isolados. Isto não tem comboio. Quando fizeram o comboio, não quiseram o comboio passar aqui. A estação aqui de Pinhel, imaginem, fica a 25 km. Quem é que pode? E isto numa altura em que nem havia caminhonetes, nem automóveis, nem coisa nenhuma. 25 km era como se não tivesse comboio. Isso contribuiu para um grande isolamento da cidade de Pinhel. Um isolamento que se mantém ainda hoje. Costumo aqui dizer, é a mais interior das cidades do interior. Estou-lhes aqui a falar no castelo de Pinhel, mas sobre o castelo queria mostrar isso mais assim em pormenor. Este lugar foi fortificado desde há muito tempo. Quando fizeram aí umas escavações, apareceram vestígios da idade do bronze. Portanto, quer dizer, muito antes da chegada dos romanos, já isto era um ponto forte. O que não admira, por duas razões, é que isto fica num esporão, um esporão que tem, de um lado, uma ribeira, com uma ravina profunda, do outro lado, outra ribeira, que se vão juntar e que depois vão desaguar no rio Coa. Ora bem, é nesse esporão que nasce o castelo e a cidade. Além disso, toda a região é rica em metais. Portanto, um esporão naturalmente defendido numa região mineira importante não podia deixar de ocasionar uma ocupação desde que começaram as atividades dos metais. Depois, é claro, foi romano, não há dúvida nenhuma que os romanos tiveram aqui instalados, também há vestígios. Agora, assim com este aspecto, belas torres, isso é da altura da fundação de Portugal, porque a fronteira era aqui perto, a fronteira com o Reino de Leão era aqui muito perto. E para defender o reino eram precisas fortalezas. Estou-lhes a falar diante da Torre de Homenagem. Como veem, é uma torre, talvez esta última versão. Tem lá dentro uma sala com uma abóbada com a esfera armilar, portanto é do tempo do rei Dom Manuel, é do tempo dos descobrimentos. Ultimamente fizeram-lhe esta porta cá embaixo. Como sabem, as torres não tinham porta no resto do chão, que se tivessem não eram torres, qualquer pessoa entrava. A porta ficava sempre a uma grande altura e chegava-se lá por uma escada de madeira, escada que se retirava no caso de ataque. Agora fizeram aqui esta bela porta, porta para as pessoas entrarem confortavelmente. Bom, quem a fez lá sabe, eles são especialistas, sabem muito e eu sei pouco. Portanto, cá do fundo da minha ignorância, eu protesto e comigo protesta toda a gente de Pinhel. Toda a gente acha que isto é um atentado à Torre de Homenagem do Castelo de Pinhel. A verdadeira entrada não era esta, era outra, vamos vê-la. A entrada primitiva da torre é aqui no lado oposto, virada a sul. Lá está ela, que fica a cerca de 10 metros de altura, e é curioso, era exatamente aquele nível que o rei Dom Manuel I mandou fazer uma bela sala. Uma sala com uma janela muito bonita, que ainda hoje lá está, que se vê daquele lado. A janela foi poupada, mas esta porta, que é a porta de entrada da Torre de Homenagem
da fase medieval, hoje não tem sentido, visto que se pode entrar cá por baixo. Fizeram outras obras no castelo, está ali outra torre, aquela torre hoje chama-lhe Torre da Prisão, porque servia de prisão. E em frente da torre fizeram este edifício, é um edifício de traça moderna, muito bonita, que parece que se destina a servir de bar. A população aqui de Pinhel também é contra esta construção do bar no terreiro do castelo. É claro, aqui já se pode dizer, não é um puro erro, porque ninguém vai pensar que na Idade Média havia aqui um bar, ninguém admite isso, ao passo que com aquela porta podem julgar que a entrada era por ali. Mas enfim, é uma forma de atrair talvez pessoas, exposições, espetáculos aqui ao castelo e tornar o castelo mais visitado. Em todo caso, e aqui fica este pedido ansioso de uma pessoa que fez a sua vida a tentar defender o património. É preciso muito respeito pelos monumentos nacionais. Isto é o que nos resta da nossa história. Se estragamos isto, ficamos sem coisa nenhuma. A torre a que chamam agora da prisão está utilizada como um lugar de exposições. Está lá agora uma exposição interessante, que são desenhos de todos os monumentos medievais e realmente do património mais valioso da Beira Alta. Lá estão todos estes castelos, tudo isto. É uma exposição com interesse e que documenta realmente, enfim, o que era esta região fronteiriça no fim da Idade Média. Na história de Pinhel há muitos episódios importantes, mas há um particularmente significativo que eu não queria deixar de contar. Passa-se nos finais do século XV, talvez em 1480, um ano para trás, um ano para a frente, não há maior diferença. Bom, e é a guerra do povo de Pinhel com os condes de Marialva. A história é curiosa pelo seguinte, aqui Pinhel estava na fronteira e, portanto, era difícil haver aqui moradores, porque isto era uma terra que estava sempre em guerra, a ser saqueada, invadida, as pessoas não gostavam de morar aqui. E por isso os reis, os primeiros reis, eles falam do Dom Afonso III e do Dom Dinis, devem ter sido esses realmente, deram-lhes um privilégio. Quem morasse aqui na vila, nessa altura era vila, tinha esta garantia: um fidalgo ou um cavaleiro não podia fazer casa em Pinhel, nem instalar-se aqui. Isto era uma terra do povo, exclusivamente do povo. Bom, mas ao mesmo tempo, como Pinhel tinha um castelo, este castelo que estão a ver daqui, o castelo tinha que ter um alcaide. E o alcaide era um fidalgo. O alcaide era o conde de Marialva. Ora bem, o conde de Marialva, quando chega ali a essa altura, ao século XV, resolve fazer uma casa para ele aqui dentro da vila de Pinhel. E os habitantes de Pinhel disseram: não senhor, nós temos aqui os nossos direitos, que são garantidos pelos reis desde há muito tempo, nenhum fidalgo pode fazer casa aqui. O conde insistiu e mandou os seus homens, e aqui perto, aqui, mesmo junto de uma porta das muralhas, começou a fazer uma casa. E fê-la até já só faltar pôr-lhe o telhado. Bom, estava quase pronta, os habitantes de Pinhel tocaram os sinos a rebate, juntaram-se e 400 ou 500 vieram em grande bando, dizendo: fora os ladrões, e deitaram abaixo até ao resto da terra a casa que o conde Marialva queria fazer.
o conde, naturalmente ficou muito zangado, mandou vir os seus homens todos, vieram também ajudados por tropas espanholas e resolveu atacar aqui a terra de Pinhel. Meteram-se no castelo, sabe-se que estavam naquelas torres e atiraram sobre a população. Um dos juízes do povo, que se chamava Diogo Lopes, levou uma bala numa perna, atravessou-lhe a perna e teve que se esconder numa torre. Não sei qual era a torre em que ele se escondeu, mas ou era esta, em que eu agora lhe estou a falar, ou era aquela que vem além, que é uma reconstrução muito moderna, onde agora puseram o relógio, mas que na Idade Média era uma torre deste tipo, uma torre grande. A um outro juiz do povo mandou enforcar na trave de um celeiro, e já o homem estava quase a expirar, quando enfim lá lhe tirou a corda do pescoço e o deixou viver. Isto, ao mesmo tempo, as tropas do Marialva percorrem toda esta região, saqueiam tudo, entram nos lares das pessoas, levam a roupa, levam o trigo, levam o vinho das adegas, levam as vacas e as ovelhas que andavam a pastar a um saque geral. Mas, é claro, o povo, armado, cerca o castelo, estão aqui mais de 20 dias e os Marialvas são obrigados a retirar. Este assunto é levado a julgamento, ainda no tempo de Dom Afonso V. Quem vem depois a julgar é já o tribunal no tempo do rei Dom João II, e os condes de Marialva foram condenados. Perderam o direito à alcaidaria do castelo e foram obrigados a indenizar cada uma das pessoas que tivesse perdido, fosse o que fosse. Há uma velha que perdeu uma simples manta, pois lá tem que se pôr tantos reais para a manta da velha. Há os do gado, há os das casas, há os dos incêndios, toda a gente, é uma lista enorme que nos dá as indenizações. Tudo isso hoje está publicado por um ilustre professor de História, e é um dos episódios interessantes da história social portuguesa do século XV. O que é que isto significa? Eu tenho insistido muito nestes programas que a monarquia portuguesa se instalou como uma monarquia do povo, em que os reis são apoiados pelo povo dos concelhos. Ora bem, isto mostra que no fim do século XV ainda está viva essa ideia, e quando o povo do Concelho de Pinhel se levanta em guerra contra o conde alcaide do castelo, a coroa dá razão ao povo e condena o conde alcaide. Quer dizer, no tempo de Dom João II, continua ainda a coroa a apoiar-se no povo. Talvez fosse por isso que o rei Dom João II dizia: sabem, isto, uma nação é como o peixe, tem peixe de muitas qualidades. Há a sardinha, que é muito, é barata, apanha-se a que se quer, e há o salmonete, que é raro, é caro, é difícil. Eu, rei, prefiro a sardinha. Isto significava que aquele rei preferia apoiar-se na força da vontade popular. Mas existe uma outra curiosa relação entre o rei Dom João II e Pinhel. Essa relação são estas bombardas. Esta, que lhe estou a mostrar, e uma outra, que, como veem, já só existem restos, provavelmente explodiu, porque a parte que lhe falta é exatamente a câmara de explosão, mas estas duas bombardas são da época de Dom João II. Portanto, canhões dos fins do século XV. Reparem que isto não é um canhão fundido, isto são aduelas de ferro forjado, que estão coladas umas às outras, e por dentro tem depois umas folhas também de ferro longitudinais que vão até ao fundo do canhão. É claro que são raríssimas
estas peças. Eu não sei se isto não será único no mundo, E por isso os colecionadores gostariam imenso de ter lá uma peça como estas. Aqui há uns anos, não me sabem, eu não sei ao certo o ano, mas se não foi 1983, foi 82. Foi ali nos princípios dos anos 80. Vem aqui uma missão militar, uns senhores oficiais com uns reboques, uns jipes, uns caminhões, tudo muito bem, e penduram ali uma corda, ali uma árvore, e puxam para rebocar o canhão. É claro, a árvore partiu-se e o canhão ficou no mesmo sítio. Mas isto demorou, como é que se faz? E andava aí uma velhinha com uma borrica a apanhar uns cavacos. Viu, corre à terra e grita: aqui del Rei que estão a roubar o canhão. Toda a população vem aqui, cerca a tropa. Os oficiais tentaram explicar: não estamos a roubar nada, isto é para uma exposição muito importante sobre os 600 anos de artilharia, isto até é muito bom para Pinhel, porque depois o canhão volta para aqui e as pessoas conhecem o canhão e vêm a Pinhel só para ver o canhão. Bom, mas o povo, já farto de histórias, disse: pois é, mas ninguém tira daqui o canhão. Bom, a Câmara, não sei como, também estava metida nisso. Parece que a Câmara é que tinha autorizado, de maneira que o povo cercou a Câmara Municipal. Durante algum tempo isto esteve em pé de guerra, veio polícia de toda a parte, mas mais uma vez o povo ganhou e os canhões aqui estão. Quem quiser ver estas relíquias da artilharia portuguesa, talvez os mais velhos canhões que existem em Portugal, tem que vir aqui à cidade de Pinhel. Ora, eu penso que esta gente de Pinhel fez muitíssimo bem que não deixou levar os canhões. Não só pelo que eles valem, mas sobretudo porque eles representam, porventura, o momento mais ilustre, mais progressivo da história da sua terra. Isto era um cruzamento de caminhos, isto tinha uma ativa colónia judaica, isto já então dava muito bom vinho, isto tinha aqui o fabrico da seda, isto era uma terra rica. E isso vê-se pelos testemunhos do tempo do rei Dom Manuel, que é quem sucede ao Dom João II. O pelourinho é oferecido pelo Dom Manuel, uma nova câmara pelo Dom Manuel, a fachada da Misericórdia Dom Manuel. Bem, só que depois, mais tarde, ali no século XVIII, a terra começa a decair. E o Marquês de Pombal resolve salvar esse declínio pondo aqui, imaginem, nem mais nem menos que uma sé catedral, um senhor bispo de Pinhel, porque um bispado são os cônegos, são todos os serviços religiosos, e isto voltaria a ser uma capital. Para isso tirou umas dezenas de freguesias à Diocese de Lamego, outras dezenas de freguesias à Diocese de Viseu e faz a Diocese de Pinhel. Era tarde demais e nem isso já salvou Pinhel. Eu estou a falar aqui no pátio do Palácio Episcopal. Foi o terceiro bispo de Pinhel, José António Pinto de Mendonça Arraes, quem mandou fazer um confortável palácio para ver se os bispos conseguiam fixar-se assim. Mas nem assim. A terra era pobre, as indústrias tinham acabado, os judeus tinham-se ido embora, o ouro do Brasil estava a acabar e a diocese também acabou. Entretanto, e desse tempo do Brasil ficaram outras recordações. Uma delas é o Palácio dos Diabretes, uma história muito engraçada que lhes vou contar. O palácio está na nossa frente e a história é a seguinte. Quem o mandou construir foi uma família Fagundes, que era uma família de almocreves. Bom, o almocreve era uma pessoa de uma grande importância numa sociedade que ainda não tinha nem comboios nem estradas.
Era realmente nas récuas das cavalgaduras que os almocreves traziam que circulava toda a riqueza. Era ali que vinha o pão e que ia para a cidade o vinho e o azeite, quer dizer, todo o comércio passava pelos almocreves. Portanto, o almocreve era um homem geralmente rico. Em todo caso, como é que os Fagundes arranjaram dinheiro para fazer um palácio tão grande? Bom, a explicação é que no fim do século XVIII, numa altura em que Portugal entrou numa guerra, eles conseguiram, por serem almocreves, ser escolhidos para abastecedores do exército. Imaginem vender coisas ao exército, vender o pão que comiam, vender as cobertas que os tapavam do frio, abastecedor do exército. É claro que fizeram uma fortuna num instante. E foi nessa altura que começaram a fazer a casa enorme. O povo aqui via, como é que estes homens têm dinheiro? Não, é impossível. E começou-se a dizer, não, porque isto, eles são ajudados é pelo diabo. Não é bem o diabo, são os diabretes. Porque via-se, chegava à noite, acabavam os materiais. Nessa altura as casas faziam-se todas com pedra e cal. Não havia cá sacos de cimento, não havia tijolos, não havia nada disso. As casas eram de pedra e cal. Chegava-se à noite, não havia nem pedra nem cal. E o mestre de obras dizia, ó Fagundes, então amanhã a gente não trabalha. Apareçam que amanhã cá está tudo. E durante a noite vinham não se sabia de onde. Outros almocreves e despejavam aqui de frente montes de pedra, montes de cal e a obra podia prosseguir. Claro que o povo via aquilo e disse isto não pode ser senão uma ajuda do Satanás. O Satanás tem um pacto com ele e os diabretezinhos de noite carregam as pedras, carregam todo o material, carregam as telhas e vêm pôr aqui em frente. Bom, é claro, acabou a guerra, acabou a fortuna, o palácio passou de mão, o brasão que vem ali é dos Condes de Pinhel. Bom, eu não vou contar-lhes a história dos Condes de Pinhel, porque também eu não sei. Os Condes de Pinhel eram gente daqui, gente modesta. O Seixas de Baena, quanto a pais e avós, diz que não há notícia, quer dizer, era um completo desconhecido, que foi feito Visconde pelo rei Dom Luís, Conde pelo rei Dom Carlos, e que a certa altura comprou o palácio e mandou pôr-lhe na esquina aquele brasão que ali vem. É uma história engraçada, porque eu penso que esta raça dos diabretes está-nos na massa do sangue. Passaram os tempos, mas continua a haver diabretes. A cidade de Pinhel é hoje conhecida sobretudo pelos seus vinhos. É uma região marcada, a região de Pinhel, e de facto é um vinho extraordinariamente bom, um vinho de uma grande qualidade. E isso deve-se em parte ao microclima da região, em parte ao solo e também, e talvez principalmente, às castas. Neste vinho entram duas castas, o rofete e o marufo. Bom, são aquelas uvas que os lavradores penduram em cachos e que duram até ao Natal, que se comem na noite do Natal, aqueles bagos grandes e duros que fazem um vinho de facto delicioso, um vinho muito aromático e é um aroma que permanece muito tempo. Na adega cooperativa que existe há 2.300 associados. Bom, isto não me impressiona porque, como sabem, a população de todo o concelho é cerca de 10.000. Isto quer dizer, toda a gente aqui tem um pé de vinha. Bom, e a produção de vinho que se faz é enorme. Atinge os 18 milhões de quilos de uvas. Acho que é um tipo de vinho menos conhecido em Portugal do que merece. Outra grande riqueza do concelho é a extração dos granitos. Há aqui um granito especial que chama o Cinza Pinhel, com um grão de fino e que se presta muito bem para efeitos decorativos e para tudo. No concelho há mais de 25 empresas a trabalhar no granito
e anda perto de 1000 pessoas as que vivem deste trabalho. Uma grande parte do granito é vendido em bruto. Bom, mas já uma parte considerável é vendida depois transformada nestes belos objetos, estes balaústres, estas colunas, estas lareiras, e isto é extremamente importante, porque o granito, depois de trabalhado, vale várias vezes o que vale o granito em bruto. Estar a vender o granito em bruto é como vender as uvas em vez de vender o vinho. E nós temos tão poucas riquezas a que nos agarrar que bem se justifica que se preste atenção ao problema da pedra. Mas Pinhel não tem apenas ontem, com o seu rico património histórico, tem também o seu amanhã. Já vimos essas riquezas colossais da vinha, da pedra. E agora, para acabar o programa, eu vim a um estabelecimento industrial relativamente recente. Isto instalou-se aqui em 1990. Isto emprega mais de 700 pessoas aqui na cidade, isso é muito importante. E o que isto faz é receber peles de todo o mundo, de todos os animais e de todo o mundo, e depois cortam e isto serve para fazer sapatos que também são exportados para todo o mundo. Preparam-se aqui em cada dia 25.000 pares de sapatos. E há uma coisa que eu tenho muito orgulho em dizer: estes sapatos que aqui se fazem correm o mundo e levam todos impresso Made in Portugal. Em Portugal ainda se faz alguma coisa.